Alguma vez você já ouviu falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo? Elas são o ápice da engenharia, da arquitetura e da beleza artística da antiguidade. Hoje faremos uma viagem pelo mundo antigo da época das lendas e mitologias para conhecê-las. Vem comigo! Falando sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, quais são? Quem as escolheu e o que aconteceu com elas? Cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo pode ser considerada individualmente uma obra arquitetônica surpreendente ou um feito de imaginação e engenharia humana à frente de seu tempo. Juntas, formam um guia de viagem da antiguidade que desafia as limitações do tempo e literalmente almejam os céus. A maioria teve uma existência breve, mas as maravilhas do mundo antigo continuam a povoar nossa imaginação, e sua importância segue até os dias de hoje. Foram elas que estabeleceram as bases para que o homem poderia alcançar. Quando os viajantes gregos exploravam outras civilizações, como os egípcios, persas e babilônios, eles compilavam guias com as atrações mais notáveis para se ver, que pretendiam servir de recomendações a futuros turistas, razão pelas quais as 7 maravilhas do mundo antigo se encontram por toda a costa do Mediterrâneo. Mas muitos perguntam, por que há apenas 7 maravilhas? As 7 maravilhas que conhecemos hoje são uma junção de todas as diferentes listas existentes de obras grandiosas que já existiram na antiguidade ou que ainda perduram pelo tempo. As versões mais conhecidas são do poeta Antípatro de Sidon, do século II a.C., e do matemático Filão de Bizâncio, mas outros nomes incluem Calímaco de Cirene e o grande historiador Heródoto. Mas por que há apenas 7? Apesar de haver uma infinidade de estruturas e estátuas no mundo antigo dignas de serem incluídas nessa lista, os gregos escolheram este número por acreditar que tinha um significado espiritual e representava a perfeição, talvez por ser a soma dos 5 planetas conhecidos na época, mais o Sol e a Lua. Depois dessa breve introdução, vamos conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo. Número 1. A Grande Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo antigo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé. A razão é simples. Enquanto as outras 6 desapareceram séculos atrás, a pirâmide segue de pé no norte do Egito. Construída por volta de 2500 a.C., como tumba do grande faraó Quéops da 4ª dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original de 146,5 metros fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura, mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os 2,3 milhões de blocos de pedra. Como as pirâmides foram construídas ou como, há 4.000 anos, os egípcios conseguiram alinhar suas estruturas com os pontos cardeais, permanece uma questão em aberto até os dias de hoje, um grande mistério que perdura durante todo esse tempo. Número 2. Mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemísia em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-la de belas estátuas e templos de mármore. Não havia dúvida de que ele, sendo governador do Império Persa e governante de Cária, desfrutaria de luxo semelhante após a sua morte em 353 a.C. Feita de mármore branco, a estrutura monumental ficava em uma colina com vista para a capital que ele havia construído. Projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pítios, ela tinha 3 níveis, combinando com os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha a forma de uma pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxado por 4 cavalos no topo,
o que elevava a altura da tumba para cerca de 41 metros. 4 dos artistas mais famosos da Grécia criaram esculturas para cercar o túmulo, cada um decorando de um dos lados. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela resistiu. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo, que a palavra mausoléu deriva de seu nome e é usada até os dias de hoje. Número 3. Estátua de Zeus. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente, sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita e um cetro com uma águia na sua mão esquerda. A estátua era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Um dos sacerdotes encarregados de passar óleo regularmente na escultura para protegê-la do calor e da umidade observou uma certa vez: parece que Zeus, se levantar, vai destelhar o templo. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. Pode ter sido na destruição do templo em 426 d.C., ou talvez tenha sido consumida pelo fogo depois de ser transportada para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Número 4. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa que os Jardins Suspensos da Babilônia. O problema é que todos os relatos são de terceiros e ainda não há evidências conclusivas do que ele tenha realmente existido. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente de seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante e vivo no deserto do que hoje é o Iraque teria sido uma grande façanha. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os Jardins Suspensos em 600 a.C., para confortar sua nostálgica esposa que sentia falta da vegetação de sua terra natal. É possível que tenha havido uma série ascendente de jardins em telhados, com alguns terraços atingindo supostamente uma altura de cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas que cresciam no coração da Babilônia. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filon de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins dizendo que os aquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desça em costa abaixo, enquanto força outra parte para cima, correndo para trás por meio de um parafuso. Exuberante e digna de um rei é a engenhosidade, e acima de tudo, a força, porque o trabalho árduo do cultivador paira sobre a cabeça dos espectadores, acrescenta Filon de Bizâncio. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. Stephanie Daly, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram a ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive, 480 km ao norte da Babilônia. Número 5. Farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado, devido às águas rasas e às rochas. Era imperativo encontrar uma solução para o próspero porto mediterrâneo na costa do Egito, fundado por Alexandre o Grande em 331 a.C. E a solução chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa construída na ilha vizinha de Faros. Daí descende o nome farol. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrato de Cnido foi contratado para construir o farol e levou mais de uma década para terminar. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, apenas depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre
Era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octogonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. A torre, em linha reta e vertical, parece partir o céu durante a noite. Um marinheiro sobre as ondas verá uma grande fogueira queimando no seu topo, segundo o poeta grego Posídipo. Seu design se tornou um modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos, conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos, o que o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. No entanto, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que os arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da Ilha de Faros em 94, que alegaram fazer parte dessa antiga estrutura. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha, mas até hoje aguardamos o desfecho desse processo. Número 6. Templo de Ártemis. Você pode ter sua opinião sobre qual das maravilhas era mais grandiosa, mas poucos tiveram mais certeza do que Antípatro de Sidon. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia em que há uma estrada para as carruagens, e a estátua de Zeus junto a Alfeu, os jardins suspensos, o Colosso do Sol e o trabalho árduo das altas pirâmides e a vasta tumba de Mausolo. Mas quando vi a casa de Ártemis que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho, e eu disse: fora o Olimpo, o Sol nunca viu algo tão grandioso. Disse ele em um tributo ao templo de Ártemis. O templo teve uma existência conturbada e violenta, tanto que houve vários templos, construídos um após o outro em Éfeso, na atual Turquia. A maravilha foi destruída repetidas vezes, por uma inundação no século 7 a.C., por um incendiário chamado Erostratos, que queria alcançar a fama a qualquer custo, em 356 a.C., por uma invasão de godos da tribo germânica no século 3, mas a destruição final ocorreu em 401 d.C. e restou muito pouco de sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico em Londres. Em sua forma mais impressionante, a versão que inspirou o relato de Antípatro, o Templo de Mármore Branco, tinha uma área de 6.000 metros quadrados e todo o seu comprimento era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior, havia uma estátua da deusa Ártemis e um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferendas a seus pés. Número 7. O Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé menos de 60 anos, mas isso não impediu de ser considerado uma maravilha. A imponente estátua do deus Sol Hélio foi construída durante 12 anos pelo escultor Caris de Lindos para celebrar um triunfo militar após um cerco de 1 ano. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelo inimigo derrotado para ajudar a pagar pelo Colosso. Derreteu as armas abandonadas para aproveitar o bronze e o ferro na construção, e usou uma torre de cerco como andaime. Voltado para o porto, Hélio tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou uma lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas abertas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas, mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. O Colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C., e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido o deus Hélio. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão, onde haviam caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. O historiador Plínio, o Velho, escreveu: mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Poucos conseguem segurar o polegar com os braços, e seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas. Quando as forças inimigas finalmente venderam os restos do Colosso no século VII, foram necessárias mais de 900 camelos para carregar todos os fragmentos da antiga estátua. Provavelmente, você já deve ter visto nos dias de hoje muitas referências e homenagem a essas 7 maravilhas do mundo antigo, tanto em construções atuais, filmes, jogos e mais.
Elas nos marcam até os dias de hoje e com certeza irão marcar por inúmeras gerações futuras. E aí, gostou da viagem de hoje? Já conhecia essas maravilhas do mundo? Para mais vídeos como esse, se inscreva com o sininho aqui no canal, curta, comente aqui embaixo e até o próximo vídeo.